E por enquanto o Alexandre de Moraes ainda não quis representar contra o Silas Malafaia, porque meio que está claro que é isso que o Malafaia quer. Ele quer justamente um processo para alegar perseguição contra os crentes e tal. Mas dá uma olhada na fala do Malacraia, quer dizer, Malafaia, que você vai ver que ele só fala besteira, mas ele finge que sabe o que está falando. Bom, ele não engana tanta gente há tanto tempo à toa, né? Ele é malandro. Dá uma olhada. Eu queria saber se tivesse internado um parente de Alexandre de Moraes e que recebesse um oficial de justiça, que o parente dele estivesse no CTI, eu queria ver o banzé que esse ministro desgraçado mandou fazer. Eu queria saber se ele ia mandar, o que ele ia mandar prender o hospital inteiro. Um oficial de justiça entrar no CTI, na unidade de terapia intensiva, para intimar um paciente, e o artigo 244 diz: caso de morte, dentro de tempo, pessoas com doenças graves não podem receber intimação. Gente, porque Bolsonaro gravou uma live. Bolsonaro é um desobediente de médico. O médico não autorizou o Bolsonaro a fazer live. Eu estava conversando com o doutor aí. Ele falou: pastor, quem controla ele? Ele é um cara... eu vou fazer o quê? Bom, o próprio Malafaia deu a resposta, né? Ele faz o questionamento, mas ele mesmo dá a resposta. Então, o Bolsonaro tem 70 anos de idade, é um adulto, não sei se pleno das faculdades mentais, mas é um adulto responsável por si, né? E que não obedece os médicos. Então, se ele não obedece os médicos, tem consequências, né? E as consequências estão vindo aí. Então, ele pode chegar, você viu, xingou o cara de desgraçado. Tem outro vídeo que ele falou que o cara é lixo, que o cara é isso, aquilo e tal. Mas você viu, ele finge que sabe do que está falando. Ele cita até o artigo do Código de Processo Civil. O artigo é esse aqui, ó. Artigo 244. Não se fará a citação salvo para evitar o perecimento do direito, ou seja, se correr risco do paciente, da pessoa perder um direito, aí você cita de qualquer jeito. Caso contrário, não pode. Que citação é essa? Que ele falou, não pode, se estiver dentro de um templo religioso, não pode, tem que esperar o cara sair, né? Se uma pessoa morreu e um parente próximo, que é a pessoa a ser citada, também tem que esperar 7 dias, o luto dela, né? Doente enquanto grave o seu estado. Aí o último item é o inciso 4º, de doente enquanto grave o seu estado. Então é o seguinte, uma pessoa que está em estado grave não pode ser citada enquanto ela estiver em estado grave. Tem que esperar ela melhorar. Certo? É isso. É isso que diz o artigo 244 do Código de Processo Civil. E aí a gente começa a discutir o quê? Bolsonaro está em estado grave? O fato dele estar numa UTI já automaticamente o classifica como um paciente grave? Então, eu consultei especialistas que me disseram que não. Que não necessariamente alguém que está na UTI significa que está em estado grave. Às vezes a pessoa fica na UTI porque ela necessita de monitoração permanente, às vezes de um oxigênio, às vezes de ministrar remédio toda hora, então é melhor ficar na UTI porque tem um acompanhamento mais de perto, mas não necessariamente essa pessoa corre risco de vida, não necessariamente essa pessoa está em estado grave só porque ela está na UTI. Também tem gente que não está grave, mas que precisa da UTI. Seria esse o caso do Bolsonaro, dele não estar grave e mesmo assim estar numa UTI? Então, aí a gente tem que avaliar os acontecimentos, né? Por exemplo, segunda-feira, feriado, dia 21. Jair Bolsonaro concede entrevista a César Filho, do SBT. Ele entrou ao vivo, tem até a imagem aqui, ó. Ele entrou ao vivo de dentro da UTI, ficou 40 minutos dando uma entrevista, contando todas as historinhas dele ao vivo no SBT. Tá vendo? Você rodar um trechinho, tá lá, tá falando, tá com aquela sonda fora do nariz lá que tá todo mundo tirando sarro, e ficou lá dando entrevista, né? Então, assim, o cara tá disposto, né? Além dele estar entendendo tudo, porque está conversando, está dando entrevista, também está fisicamente disposto para passar 40 minutos falando, sem parar, numa entrevista para televisão. Aí no dia seguinte, dia 22, Bolsonaro participa de uma live com os filhos e o Nelson Piquet para vender capacete. E aí diz que poderá ter alta na segunda-feira. Então, assim, o Bolsonaro participou de uma live no outro dia, com o Eduardo Bolsonaro, com o Carluxo, com o Flávio, com o Nelson Piquet, com o cara de uma rádio bolsonarista, 4 telas, 40 minutos de Bolsonaro contando todas as historinhas, tudo de novo, e vendendo capacete. Porque é o seguinte, o Bolsonaro é sócio de uma empresa que fabrica capacete de grafeno. E aí, ele, o Flávio Bolsonaro, então eles estavam lá divulgando a empresa dele, tá faturando danado, tá lá na UTI, mas tá faturando, entendeu? Então assim, aí a justiça fala, bom, num dia o cara dá uma entrevista de 40 minutos ao vivo. No outro dia ele participa de uma live de 40 minutos. O cara tá bem, né? Parece que não tá tão mal assim. Inclusive a live flopadíssima.
tá? Flopadíssima. A audiência da live de Bolsonaro diretamente da UTI com os filhos chama a atenção de aliados. O que está dizendo a matéria aí? Está dizendo o seguinte, que não deu nem 1000 pessoas ao vivo assistindo. Nem 1000 pessoas. Eu faço live aqui nesse canal, pequenininho, humilde, dá mais gente do que deu a live do Bolsonaro. Pra você ter uma ideia, né? Deu uma merreca, ficou ali 700, 800, 750, na média de pessoas assistindo online. Né? O sujeito que fazia live no passado aí para 100, 200 mil pessoas, vai fazer live para 700. Então, assim, isso também preocupou os caras. Não duvido que isso também não tenha contribuído, porque pressão alta, você sabe o que é, né? Pressão alta muitas vezes é nervosismo da pessoa que está doente. Então, se ele ficou nervoso, ele tem motivo para estar nervoso. E eu acho que os motivos são esses aí, tipo assim, a live já não agrada mais, né? Teve a citação. E aí tem mais coisas que eu vou te mostrar, não é só isso que deve ter afetado a saúde do Bolsonaro, não. Bolsonaro tem ajudado em nova versão do projeto da anistia a envolvidos no 8 de janeiro, diz líder do PL, o Sóstenes Cavalcantes, contou que o Bolsonaro está trabalhando com afinco numa mudança no projeto de lei da anistia. Então, assim, o cara tá dando entrevista, fazendo live e trabalhando em projeto de lei. Acho que o Bolsonaro não está em estado grave, né? Foi essa também a visão da Justiça, do Supremo Tribunal Federal, que mandou a oficial de justiça lá fazer a entrega da intimação para o Bolsonaro. Por quê? Porque apesar dele estar na UTI, ele não está em estado grave, como prevê o Código de Processo Civil. Se não é, mas quem pode dizer que ele está grave ou não é só os médicos. Então, se o médico deixa o cara fazer live, se o médico deixa o cara fazer entrevista ao vivo, se o médico deixa o cara ficar recebendo visita na UTI para poder alterar o projeto de lei, então o médico está dizendo, ele está bem. Ele recebendo um monte de visitante na UTI e tal, está bem. Né? É o que o médico está dizendo. Só porque não escreveu num boletim médico não significa que ele não esteja bem. Por quê? Porque se o médico manda na UTI. Se ele falar não vai entrar ninguém aqui, não vai entrar ninguém, ponto final. Pode ser o Papa, não entra. O médico manda na UTI. Se o médico está deixando gente entrar para visitar o Bolsonaro e fazer esse circo todo, sinal que o Bolsonaro realmente está bem, né? Ministros do STF apoiam decisão de Alexandre de Moraes sobre intimar Bolsonaro na UTI. A jornalista Bela Megali, do Globo, falou em off com alguns ministros do Supremo Tribunal Federal. Ligou para os caras, né? E aí, ministro, o que você acha? Você acha que o Xandão exagerou ou você acha que está certo? Ela falou com 4 ministros sob condição de anonimato, né? Aquela coisa da fonte anônima. E os 4 disseram para ela, tá certo, tinha mais aqui intimar mesmo, porque o cara tá fazendo graça com a nossa cara, né? Então tem que demonstrar que aqui não tem palhaço, aqui não tem otário. Aqui não tem babaca. Ele está brincando com a justiça, vai sofrer as consequências. E aí, foi lá receber a intimação, né? O Josias de Souza, colunista do UOL, ainda fala: Bolsonaro transformou o UTI em picadeiro e espetacularizou a internação. É o que ele tem feito desde o início, né? Aquelas fotografias que ele fica com a barriga aberta, ou seja, ele quer passar a imagem que ele é um coitadinho, que ele está sofrendo. Oh, meu Deus do céu, a saúde do Bolsonaro em risco e tal. Esse pobre homem perseguido pela ditadura de toga. Tudo faz parte de um teatro muito mal ajambrado, muito mal feito, mas muito bem elaborado. E muita gente cai nesse teatro, como a gente tem visto aí, muita gente defendendo, né? O estrupício do Bolsonaro, achando que o Bolsonaro está sendo perseguido pelo Xandão. Pô, tá de brincadeira comigo, né? Enfim, tem outro motivo para deixar o Bolsonaro assim, meio bravo, meio com pressão alta, meio com problema de saúde. E esse motivo tem a ver com a anistia. Eu vou te contar. Mas seguinte, rapidinho eu vou te dizer, você tem interesse em trabalhar de home office, 100% home office, no computador ou no celular, ganhar uma grana extra, ou até fazer disso a sua atividade principal? Então, existe uma escola de negócios digitais que ensina tudo que você precisa para escolher uma profissão digital. Pode ser na área de venda, pode ser na área de prestação de serviço, pode ser na área de gestão de publicidade na internet, várias profissões, inclusive gringas, tá? Tem brasileiras e profissões gringas que pagam em dólar. Ainda vai ganhar em dólar. E essa coisa de trabalhar em home office é uma beleza, porque você pode morar onde você quiser. Você não tem mais aquela chateação de ter que sair de casa todo dia para ir para o trabalho, pegar ônibus lotado, pegar trem lotado, e muito menos se submeter àquela maldita escala 6x1, né? Dá para fazer isso. Tem gente que faz isso uma renda extra, ocupa uma parte do tempo. Tem gente que faz disso a sua renda principal. Você pode ser uma dessas pessoas. Se você tem interesse nisso, é só para quem tem interesse, eu estou falando. Não adianta ficar falando bobagem. Se você tem interesse em trabalhar como home office,
Então, ó, clica nesse link que aparece aqui na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado. É o primeiro link que aparece na descrição. Vai abrir uma conversa, você vai conversar com o Clayson, que é nosso amigo youtuber. O Clayson não entra em roubada, jamais. O Clayson só entra em coisa certa. Então você vai lá e vai conhecer, vai ver se serve para você. Se servir para você, você embarca. Se não servir, não tem problema. Você tem 7 dias para conhecer o negócio sem pagar nada. Então é tranquilo para você conhecer e avaliar se serve, se vai te ajudar. E se te ajudar, então embarca que você vai se dar bem. O link está aqui na descrição, é só clicar e experimentar. Mas vamos lá, estava dizendo para você que o Bolsonaro tem outros motivos para estar meio chateado, assim, né? E pode ser que esses motivos também tenham ajudado a subir a pressão do Bolsonaro. Por exemplo, principalmente esse aqui, ó. Mota, que é o Hugo Mota, presidente da Câmara, trava andamento de projeto de anistia dos envolvidos nos atos do 8 de janeiro e diz que base e oposição aceitaram discutir mérito, matéria do Vitor Abel, do jornal Globo. O que acontece? O Hugo Mota reuniu o colégio de líderes. O que é o colégio de líderes? Tem lá, todo partido tem um líder. E toda semana eles reúnem esses líderes e falam quais são os projetos que nós vamos votar semana que vem. E eles alinham quais são os prioritários. Então ele reuniu o colégio de líderes e o colégio de líderes falou, olha, não queremos nem saber, nem de discutir esse negócio de anistia por enquanto. Não tem consenso, só tem briga em torno disso. Isso vai criar uma crise institucional também com o Supremo Tribunal Federal. Não queremos. Então o Hugo Mota falou, não vou pautar. Ah, o PL está esperneando, está esbravejando, está reclamando. Por quê? Porque o PL conseguiu reunir lá as assinaturas necessárias para pedir a urgência, não para aprovar o projeto, para pedir a urgência. E ele achou que automaticamente, por causa disso, o projeto seria pautado. E não é bem assim que funciona, não é assim que a banda toca, meus queridos. Né? Tem mais de 2.000 projetos com urgência já aprovada, aguardando na fila para ser votado. Então esse é mais um que entra na fila. Tem projeto que está na fila de votação já com a urgência aprovada há 7 anos. Então esse aí pode entrar na fila, quem sabe daqui a 7 anos a gente vota também, né? E aí isso deixou o pessoal do PL e do Novo, porque o Novo é o bolsonarismo de sapatênis, e o PL é o bolsonarismo original, ficaram possessos. Oposição anuncia movimento para travar pauta da Câmara em reação à decisão de Mota sobre PL da anistia. Você lembra que esses dias atrás eles tentaram fazer uma obstrução da Câmara, simplesmente paralisar a Câmara, não deixar votar nada, se não votasse a anistia. Aí não conseguiram, porque eles não tiveram número suficiente para fazer essa paralisia do Congresso, desistiram, baixaram a bolinha, botaram o rabinho entre as pernas e voltaram a trabalhar. Eles fizeram isso achando que a anistia seria pautada. Quando agora eles acabaram de descobrir que não vai, de novo, vão tentar mais uma vez fazer a obstrução. O que acontece? O Congresso tem 513 deputados. Se você pegar o PL, tem 92, o Novo tem 5. São 97. Então, assim, menos de 20% do Congresso Nacional. Essa galera tá achando que vai conseguir paralisar todas as votações. Ah, mas o Brasil precisa discutir uma série de assuntos importantes. Dane-se para eles, dane-se o Brasil, dane-se os assuntos importantes, dane-se quem precisa. O que a gente quer discutir é anistia. É isso que eles estão dizendo. E se não discutir anistia, o Brasil vai parar mesmo. É isso que eles estão prometendo. O Bolsonaro e as pessoas que obedecem, porque quando você fala em oposição, é tudo bolsonarista. É gente que o Bolsonaro manda. E elas obedecem que nem cachorrinho. Então quem está fazendo isso é o Bolsonaro. O Bolsonaro está mandando os deputados dele tentarem paralisar o Brasil para votar a anistia e tentar salvar o pescoço do próprio Bolsonaro. Não vai dar certo. PL da anistia sofre debandada, matéria do ICL Notícias. Deputados do Podemos abandonam a proposta. O pessoal do Podemos assinou o requerimento de votação em urgência, mas não se comprometeu em aprovar o projeto. Agora, já estão dizendo o contrário. Não queremos. Vamos sair fora, não vamos aprovar esse negócio. Então, assim, já está tendo uma debandada, já está tendo uma saída de deputados que apoiavam discutir a anistia, já não apoiam mais. Então, isso continua enfraquecendo cada vez mais o PL. Cada vez mais eles estão vendo que eles não têm o controle que eles achavam que tinha dos rumos da Câmara dos Deputados. E aí, assim, Hugo Mota está pensando o quê? Eu só vou me comprometer com isso se todos os partidos quiserem votar esse negócio. Né? A quantidade de líderes que estava na reunião representa mais ou menos 400 deputados dos 513. O próprio Hugo Mota disse isso. E ele disse, essas lideranças que representam 400 deputados, ou seja, praticamente 80% da Câmara dos Deputados, não quer
votar anistia. E se eles não querem, não vai ser votado. Simples assim. Então tem tudo isso fazendo efeito aí na saúde do Bolsonaro, né? Ele percebendo que daqui a pouco ele vai estar mesmo na cadeia, ele percebendo que o teatro dele no hospital não está funcionando, inclusive esse vídeo que ele próprio divulgou da oficial de justiça lá, citando ele, a maior parte, quase 70% das menções a esse vídeo na internet são negativas para o Bolsonaro. A gente dizendo, foi arrogante com a mulher, abusou, porque a mulher estava lá só cumprindo o papel dela, ela só é uma oficial de justiça, ela não é política, gritou com os médicos, fez aquele auê, né, deu aquele chilique todo. Então, assim, pegou muito mal para o Bolsonaro, segundo os levantamentos que foram feitos nas redes sociais. Enfim, tem outro motivo para deixar o Bolsonaro assim meio bravo, meio com pressão alta, meio com problema de saúde. E esse motivo tem a ver com a anistia. Eu vou te contar. Mas seguinte, rapidinho eu vou te dizer, você tem interesse em trabalhar de home office, 100% home office, no computador ou no celular, ganhar uma grana extra, ou até fazer disso a sua atividade principal? Então, existe uma escola de negócios digitais que ensina tudo que você precisa para escolher uma profissão digital. Pode ser na área de venda, pode ser na área de prestação de serviço, pode ser na área de gestão de publicidade na internet, várias profissões, inclusive gringas, tá? Tem brasileiras e profissões gringas que pagam em dólar. Ainda vai ganhar em dólar. E essa coisa de trabalhar em home office é uma beleza, porque você pode morar onde você quiser. Você não tem mais aquela chateação de ter que sair de casa todo dia para ir para o trabalho, pegar ônibus lotado, pegar trem lotado, e muito menos se submeter àquela maldita escala 6x1, né? Dá para fazer isso. Tem gente que faz isso uma renda extra, ocupa uma parte do tempo. Tem gente que faz disso a sua renda principal. Você pode ser uma dessas pessoas. Se você tem interesse nisso, é só para quem tem interesse, eu estou falando. Não adianta ficar falando bobagem. Se você tem interesse em trabalhar como home office, então, ó, clica nesse link que aparece aqui na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado. É o primeiro link que aparece na descrição. Vai abrir uma conversa, você vai conversar com o Clayson, que é nosso amigo youtuber. O Clayson não entra em roubada, jamais. O Clayson só entra em coisa certa. Então você vai lá e vai conhecer, vai ver se serve para você. Se servir para você, você embarca. Se não servir, não tem problema. Você tem 7 dias para conhecer o negócio sem pagar nada. Então é tranquilo para você conhecer e avaliar se serve, se vai te ajudar. E se te ajudar, então embarca que você vai estudar bem. O link está aqui na descrição, é só clicar e experimentar.